Bom dia, somos alunos do 7º ano B. Eu sou o Otávio, ele é o Júlio, ele é o Lucas e esse é o Kaique. E hoje nós iremos conversar com o Tenente Macedo, que trabalha no Corpo de Bombeiros. Bom dia, Tenente Macedo. Então vou fazer a primeira pergunta para você. Qual é a sua área de atuação dentro do Corpo de Bombeiros? atualmente eu sou responsável pela seção de apoio administrativo, que cuida de toda a documentação do nosso quartel. Então, basicamente, eu sou o apoio do nosso comando geral. Juntamente com essa atividade, eu desenvolvo também a atividade de chefe de planejamento e administração da Operação Cerrado Vivo. Tá? E mais à frente a gente vai tratar sobre essa operação. O senhor pode nos dizer as principais causas de incêndio na nossa região? As principais causas de incêndio na nossa região, posso dizer, com certeza são incêndios provocados de origem humana, tá? De pessoas que provocam esses incêndios indevidamente, né? Então, a nossa dificuldade é o quê? É que essas pessoas sejam penalizadas. Por quê? Porque muitas das vezes esse infrator não é identificado, tá? Mas a principal causa que eu posso informar para você, tá? É advindo de origem humana, tá? Então, assim, são pessoas de fato que provocam esses incêndios, né? E causam danos insignificáveis aí, tá? Temos a possibilidade também, talvez vocês até tenham lido alguma coisa nesse sentido, ou às vezes obtido informação de que incêndios pode ser provocado pelo efeito lupa, que é o quê? É a incidência do sol, né, do calor sobre um vidro, né, que faz com que incida sobre a planta, né, sobre a vegetação seca, e isso pode provocar incêndio. Isso existe, né, relatos de que isso é provável, é possível, só que no nosso caso nós não tivemos eventos dessa natureza em nossa região. Tá? Então, basicamente, tivemos uma ocorrência, pelo que nos leva a crer, no ano de 98, de 2002, que pelas causas ali, provavelmente foi uma ocorrência vindo de uma origem natural, ou seja, foi uma descarga elétrica, tá? Que provocou esse incêndio na Serra de Caldas. Mas foi prontamente atendido e rapidamente apagado esse incêndio, foi debelado. E como nossa serra se situa no Cerrado, iremos fazer perguntas sobre ela. Quais são as dificuldades enfrentadas para combater o fogo? E como vocês agem em áreas de difícil acesso? Certo. 3 pontos que a gente aborda, que sejam os pontos mais críticos no combate a incêndio. Vocês sabem que na nossa região nós temos períodos distintos, né? No caso de junho até outubro, novembro, meados de novembro, nós temos o período de estiagem, que é seca. E isso favorece com que a vegetação ela se torne uma vegetação mais seca, a incidência de ventos, de certa forma, eles se tornam mais intensificados, né? A umidade relativa do ar fica mais baixa, né? Então isso favorece com que a vegetação ela se propague com maior facilidade. E por isso nós temos nesse período como sendo os períodos mais críticos para o Corpo de Bombeiro com relação aos incêndios florestais, né? Então, esses são os pontos mais críticos que nós abordamos, né? Sem dizer especificamente da Serra de Caldas Novas, né? Que é um local que tem pontos de difícil acesso, né? Tem muitas ravinas, então isso dificulta o nosso trabalho também. Então, é outro ponto crítico que faz com que a gente tenha uma dificuldade no combate a esses incêndios. Tá? Há algum projeto de prevenção contra o fogo na serra do Cerrado Goiano? Sim, todos os parques estaduais que são geridos pela SECIMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, ela trabalha com um plano de manejo. E esse plano de manejo faz com que esses parques sejam constantemente monitorados, né, que tenham os seus asseios anualmente refeitos, né, para que possa amenizar o impacto do fogo, né? E o Corpo de Bombeiros, anualmente, ele desenvolve a Operação Cerrado Vivo. Tá? Essa Operação Cerrado Vivo, ela se divide em 2 fases. A primeira fase é a fase de planejamento, preparação, tá? Onde o Corpo de Bombeiro trabalha na parte de prevenção,
de orientação, a campanha educativa e também a parte de a fase de resposta, que é a segunda fase. Tá? E essa fase de resposta, ela se desenvolve no mês de julho até novembro, principalmente na data, como eu havia falado, né, que representa aí o período de maior incidência de incêndios, né, que é o período da seca, que é a operação estiagem, né, o período de estiagem, desculpa. Tá. O senhor tem algum relato de alguma situação de incêndio complicada? De incêndio complicado? De fato, assim, todo aquele incêndio, só para passar uma informação para vocês, o que é o fogo? Qual a diferença de fogo e incêndio? Fogo é uma reação química, vocês sabem, né? Que emite luz e calor e que você tem controle. Tá? Agora, o incêndio é aquele fogo que foge do controle. Então, o que acontece? Todo incêndio, para nós, ele é complicado. Por quê? Porque é um incêndio, é uma ocorrência onde o corpo de bombeiro, de certa forma, não tem o controle. Né? Então, para nós, em se tratando de incêndio florestal, todo ele é complicado. Né? Mas existem situações que o corpo de bombeiro, de certa forma, com as técnicas e táticas que a gente tem de combate, né, nós conseguimos dizer que o fogo está controlado. Né? Ainda que exista fogo, nós temos condição de, digamos assim, o incêndio está acontecendo, só que o que acontece? A gente fez o quê? O isolamento dele. Entendeu? Então, a gente diz que é um incêndio controlado. Tá? Mas, em tese, todo incêndio, ele é um incêndio complicado para nós. Quais épocas do ano ocorrem incêndios com mais frequência? Posso dizer que o mais crítico, o período crítico nosso é agosto e setembro. Tá? Esses são os meses que, em virtude dessa de baixa temperatura, aliás, de temperatura elevada, né? Vegetação seca, incidência de ventos, né? Esse período de agosto e setembro é o mês que mais acontece incêndio. Tá? Os índices os números de incêndios se elevam muito. Muito obrigada por nos atender aqui hoje. Opa, eu que agradeço. Tá? Nós estamos à disposição. E só uma informação adicional que eu gostaria de passar para vocês pelo momento, né? Eu estou apresentando esse banner aqui para vocês. Já havia falado com a coordenação de vocês quando nos solicitou uma palestra, né, referente à Semana do Meio Ambiente. Isso daqui nós estaremos percorrendo as escolas públicas, né, e algumas escolas privadas, tá? Para que a gente possa divulgar. Como a gente falou, nós estamos ainda na campanha de planejamento, de prevenção e resposta, de prevenção e planejamento, e dentre essa fase, nós fazemos o que? Palestras, distribuição de cartilhas, e esse aqui é basicamente um histórico daquilo que a gente vai estar distribuindo, que trata do que? Especificamente dos incêndios florestais. Tá? É o que? É uma forma da gente orientar as crianças, principalmente, de como se evitar os incêndios florestais, né? Dos riscos, dos prejuízos que causam, né? E, principalmente, pode provocar acidente e, infelizmente, trazer, né, danos maiores, que são o quê? São perdas de vida. Tá? Então, mais na frente, aí, provavelmente, aí, no final desse mês de junho, tá? Mês de agosto, a gente vai estar desenvolvendo essa atividade educativa aí, visitando as escolas e ministrando palestras sobre esse assunto especificamente. Tá bom? E agradeço por essa oportunidade. Então, esse trabalho foi ministrado pelo nosso grupo do 3º ano e todo o nosso grupo agradece ao Tenente Macedo pela receptividade, pela explicação, e vai ser muito proveitoso para a nossa Semana do Meio Ambiente.